O dia mal chega. E por mais que você se considere uma pessoa melhorada, uma pessoa sagaz, frutífera, uma pessoa atenciosa, prestativa, uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa ágil, uma pessoa ritmada de maneira frenética quanto àquilo que precisa fazer sentido na sua vida, né? Toda essa disposição. O dia mal vai chegar para você também. E vai chegar principalmente para você que se esforça demais. Porque pessoas que se esforçam muito, elas não aguentam a lerdeza dos outros. Elas não aguentam que o outro tem um outro tempo, um outro ritmo. E quem sabe esse outro tempo, esse outro ritmo do outro só seja assim tão mais lento, tão sem tanta energia, porque você se dá demais. Se é com relação a filhos, se a sua faixa etária é entre 27 e 35 anos, eu sinto lhe dizer, vai ser a coisa mais difícil da sua vida. Não tem um papel social mais difícil do que o meu. E nossos pais, eles não vão se lembrar como eles nos tratavam. Era pior, era muito pior. Mas agora eles são avós e essa tarefa é sua, essa tarefa é minha. Para eles, agora eles estão em outra fase de suas vidas. Para eles agora está super confortável, porque eles podem atualizar. O cérebro se lembra sempre da última coisa. Agora eu sou uma pessoa melhor. Mas eu falo pra ela assim, que não dá pra entender quem tá fazendo errado, porque o mesmo problema, os dois falam uma coisa. Pai, eu disse, não, eu fui conversar com ela, ela me tratou assim. Na verdade... Quando você fala com ela, o pai me tratou ela assim. Ninguém sabe quem tá certo. Não, isso aí... Eu falei, velho. Só que é mais difícil. Você não quer se meter, mas tá lá e mata o telefone, tá? Vem aqui. Vai deixar no gol. Maluco. Não, ele vai falar ainda. Não, é redutivo, porque... Bem-vindo a esse vídeo de Nada Mais Treta. Vocês vão ver algumas das minhas tretas internas. Vou fazer vários cortes. Ser eu é muito difícil porque eu tenho a sensação de que eu nasci no corpo errado. E talvez pareça que eu dê muita importância a isso, mas não é. Só que eu tenho uma técnica, do brinco caiu. Eu tenho uma tática muito boa que é não ligar para minha beleza. Não achar que isso seja algo mais forte do que, por exemplo, a minha essência. Sim, eu vou falar isso, o meu conteúdo, a minha conversa, e por mais que eu já tenha tido N conversas incríveis com pessoas altamente maravilhindas, elas ainda conseguem se surpreender e elas dizem sempre algo muito comum. Como você consegue ser tudo isso desse jeito? E por que eu comecei o vídeo do jeito que eu falei? Porque talvez nós que somos muito para muitas pessoas, não precisamos ser assim com as pessoas mais próximas. Porque isso vai causar discórdia, isso vai causar conflito. Quando a gente tem alguém como alguém muito próximo de nós, a gente tem aquela pessoa como uma extensão nossa, né? Então veja, eu tenho
elaboração incrível sobre agilidade, até me achava hiperativa, mas o meu neuropsicólogo atualizou o meu diagnóstico e disse, olha, não existe nem nada de porcentagem relevante aqui para comprovar uma hiperatividade em você. O diagnóstico que nós chegamos é de autismo, suporte 1, tá? Tem todas as elaborações, todas as formatações, né? Inteligência intacta, a cognição deu uma queda, baixou completamente, acreditamos nós e eu, né, fomento isso, essa enorme possibilidade de ser por conta das meditações, de ser por conta dessa desaceleração, né, que na verdade desde sempre eu gosto de viver, né? Não eventualmente, assim, naturalmente, essa forma, né, de lidar com quem eu sou. Eu quero trazer 2 pontos muito importantes aqui nesse vídeo. A primeira coisa é, nós precisamos aceitar o outro, e isso é um exercício prático, não teórico, e precisamos dar limites. Nós aceitamos quem o outro é e damos limites para que eles não sejam demais o que eles são, porque nós também precisamos ser aceitos por quem nós somos. Outra coisa que é assim, básica da convivência, é isso que eu estava dizendo. O outro é alguém próximo que escolheu estar ali. O outro, adulto, tem opção de escolha. A criança muitas vezes não tem, ela é obrigada a aceitar coisas que quando ela vai crescendo, ela decide que ela vai dar limite agora, porque isso não está fazendo bem mais e ela não é mais uma criança. Eu passei por isso. No auge dos meus 30 e poucos anos, eu tive que dizer, eu não sou mais uma criança, você não fala mais comigo desse jeito. Eu não aceito mais ser tratada assim, o meu limite é esse. E eu vivo com esse embasamento de que, na verdade, eu sempre percebi que não havia muito respeito sobre o que a criança era. Não havia muito respeito sobre os limites que nós, crianças, adolescentes, né, damos. O meu público é entre 27 e 35 anos. E essa idade é uma idade que, se você não teve filhos, você talvez fique arrependido, talvez sinta que você não fertilizou, né, mulher, que você não procriou, que você não cumpriu ali uma função que é do feminino. E eu quero dizer que é a coisa mais extraordinária do mundo. Eu quero dizer que eu sinto muito se você não pôde ter isso na sua vida. Se você não conseguiu com a pessoa que você gostaria, que você via ali genes capaz de, ao início seu, gerar um ser humano, né, maravilhoso. É uma das coisas mais extraordinárias da vida, mas requer uma extrema maturidade, uma extrema inteligência emocional, uma extrema capacidade de projetar-se, de dissociar-se da sua própria dor, para se colocar no lugar do outro. E seus pais não vão fazer isso, porque eles estão muito interessados em passar uma velhice confortável. Então agora eles precisam ser bons. É a sobrevivência do ser humano, é o córtex pré-frontal. É o sistema de sobrevivência que fala mais alto. E pode parecer irônico, mas não é. Isso é uma fatalidade. Nós, ainda jovens, na flor da idade, estamos nos segurando? Estamos em armaduras? Estamos nos segurando? Né? Pensa aquela barra que a gente segura para malhar, para ficar, né? Pá, pom, pem, pom, ó. Aí quando a gente solta, que a gente não consegue subir mais, minha munheca sempre foi fraca, que a gente não consegue subir mais, a gente começa a fazer o quê? Pedir ajuda. E muitas vezes a gente se sente forte demais. E é nessa hora que a gente precisa lembrar que a gente foi adolescente. É nessa hora que a gente precisa lembrar que a gente também precisa dar limite. É o tempo todo, não para, não para, não para, não para. Pode parecer confuso a princípio, eu posso estar aqui, inclusive, querendo falar tudo isso,
e não estou conseguindo, talvez, né, trazer de uma forma mais clara, mais branda, porque hoje aconteceu algo aqui, né, na minha casa, que envolveu eu, meu filho, meu pai. E basicamente o que eu percebo é isso: nós não somos extensões dos outros. O outro precisa ser respeitado nos seus limites e precisa ser aceito. Necessidade básica do ser humano. A psicologia explica isso. Existe um processamento básico em nós para que a gente se sinta confortável, que envolve ser aceito e ouvido, ser amado e compreendido. É um processamento básico. E nós precisamos alcançar essa estabilidade como? Entendendo, eu tenho voz e falo, eu tenho ouvido e ouço. O outro não é a minha extensão. Porque se eu faço do outro a minha extensão, eu tendo a acreditar que o outro já sabe de tudo que eu estou passando sem eu precisar me esforçar para me comunicar de maneira clara, de maneira assertiva. Vem muitas coisas na minha cabeça, vários fatores. Estudante de psicopedagogia eu sou, né? Porém, resumidamente, eu te aceito, você me aceita. Você impõe limites claros, porque se eu ultrapassá-los, você não responde por si. Inteligência emocional que vai para casa do. E se você ultrapassar os meus, inteligência emocional zero, porque existe uma comunicação que precisa ser além de clara, assertiva, ou seja, eu preciso alcançar esse respeito que eu estou colocando. Se você está em busca da paz, se prepare para a guerra. Quem falou essa frase, coloca aqui nos comentários. Com certeza a internet tem aí. Eu estava sentado lá fora na última meia hora, tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui, vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade, ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Eu vim correndo lá da delegacia até aqui, é verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? Eu espero que sim. Christopher, fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, você! É tão fraca. Fraca não, eu não sou feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar felicidade. Quem disse que é muito determinado? Ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente Eu acho que eu sou, sim. e quer aprender esse negócio. Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria. É claro que sim. Me responde uma coisa. Você é feliz? Sou eu. Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, isso é muito bom, né? É. Primeiro na sua classe, na escola, segundo grau. Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Uns 12. A cidade era pequena. Escuta, mais devagar. Olha, ele pode até parar, mas você não vai conseguir. Não, eu vou sim. Vou sim. Não é nada. E eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta. E eu vou achar a resposta. Eu amo esse filme por duas razões. Ele retrata alguns estilos de pessoas na sociedade. Ele retrata de forma muito amorosa que o mais forte protege o mais fraco. Ele retrata que uma pessoa, por melhor que ela seja, alguém que acha ela escrota vai puxar o seu tapete, porque está muito perto. Quem está perto vê exatamente quem você é. Vê tudo de difícil que você passa, mas você consegue. E isso incomoda muitas pessoas. Isso incomoda, isso dói. Eu me lembro de uma cerimônia da ayahuasca. Eu não sabia que eu sentia aquilo. E eu senti uma inveja, minha tendência, né,
na minha ferida emocional é sentir inveja e raiva, tá? E são emoções humanas, né? Eu acredito. Acredito que eu seja humana o suficiente, né? Para sentir inveja e raiva. E eu assumo, né? Não vejo problema com isso. Só que eu tenho um conceito de inveja que é o seguinte: o que eu estou não querendo ver? Não. Não. De não. O que eu não estou querendo ver em mim semelhante àquilo que outra pessoa possui. Esse é o meu conceito. Autoral, tá? Eu cá com meus botões. E quando essas pessoas que estão muito perto são beneficiadas de tudo o que a gente é, existe um fator que é muito predominante em pessoas que são beneficiadas, que é, poxa, o quanto eu estou retribuindo? O quanto eu sou útil nessa relação? E essa pessoa inconscientemente vai criar formas de ser útil. Só que existem dois outros fatores que nascem do senso da utilidade, que é algo muito bom, mas precisa de um meio termo, precisa de um equilíbrio muito grande, que é o ego vai tendendo a crescer também. O ego vai crescendo junto. Eu sirvo para isso. Você precisa de mim para aquilo. Percebe? Percebe? E essa pessoa, no entanto, ela deixa de ser quem ela mais naturalmente é para ser aceita, tendo que, obviamente, respeitar os limites do outro, sempre. A aceitação e o limite caminham juntos nas relações, juntos. Não largam as mãos nunca. Um não larga a mão, o outro não desiste. Aceitação e limite. Faça isso. Comece a ver suas relações baseando-se nesses dois pontos de vista. Nós precisamos dar limites e respeitar limites. Nós precisamos ser aceitos, ouvido, compreendido, amado. O outro, da mesma forma. Tem uma outra cena de filme incrível aqui, que relata exatamente a relação de um pai com um filho jovem, adolescente jovem, mais jovem assim, mais, né, próximo ali da idade adulta. E é interessante como o jovem, por questões biológicas, por questões de sistema nervoso imaturo ainda, ele vai pensar daquela forma. Só que não é porque ele pensa daquela forma que ele não precisa mudar, que ele não precise ceder, que ele não precise respeitar os limites. Porque quando este estiver mais velho, vai ser praticamente a mesma coisa. Tem uma filosofia de vida, uma interpretação, que é assim, né? Nas mesmas circunstâncias, duas pessoas fariam a mesma coisa. Eu estou no seu lugar totalmente, sou você, eu faria exatamente igual. É a mesma espécie humana? Totalmente igual. Faz muito sentido isso para mim. Vejam aí a cena desse filme. Papai, por que eu não compro uma TV? O que eu quero com uma TV? Pra que eu vou querer uma? Todo mundo tem. Oh, Libra, Tex. Eu não devo ter item. Eu perguntei pra que eu quero. Pra poder assistir. Tem um monte de coisas passando na TV. Tem beisebol. Poder assistir a World Series. Quanto custa uma TV dessas? Não sei. Tinha na promoção por uns $200. $200? Não é tanto assim não, pai. Não, são só $200. Sabe tanto que te protege durante a noite? Vou te contar uma coisa sobre mim. Já faz 10 anos que não passamos picho no telhado. Agora, com a neve chegando no inverno, caindo no telhado como está, vai vazar para dentro. Vai vazar só um pouco, você não vai nem notar. Mas quando for ver, vai vazar por toda a casa. E a madeira vai apodrecer de tanta água e você vai precisar de um telhado novo. Agora, quanto você acha que custa para consertar o telhado? Eu não sei. $264 em dinheiro vivo, sabe? Enquanto você está pensando numa TV, eu estou pensando no telhado. Ou o que mais tiver de errado por aí. Se tivesse $200, o que você faria? Você faria o telhado ou compraria uma TV? Compraria uma TV. E quando o telhado começasse a vazar e precisasse ser consertado, eu faria. Onde você vai arrumar o dinheiro que já gastou numa TV?
você vai ficar sentado e deixar a água cair em cima? Pois então, essas questões são tão comuns na vida de todo mundo. Cada família, cada adolescente, cada mãe, cada pai vive praticamente as mesmas situações. E nas mesmas circunstâncias seriam exatamente iguais, eu acredito nisso. Faz sentido para mim. Eu já vivi situações em que eu percebi que eu estava agindo exatamente como alguém que eu já tinha julgado antes a atitude. Reconhecer custa muito, não custa. Não custa. Nesse canal você vai ver sempre bem-estar e desenvolvimento pessoal caminhando de mãos dadas. Por quê? Porque se uma pessoa muito cansada por ceder demais e permitir que ultrapassem os seus limites, por aceitar demais o outro, na expectativa de ser valorizada por ser boazinha, do bem, da paz, essa pessoa não está preservando o seu bem-estar. Logo, quem violenta ela, seja você homem ou mulher, é ela mesma. Não é mais o outro. Consegue lembrar de alguma situação que você percebeu que se eu preciso preservar o meu bem-estar, mas dar limite, eu vou utilizar aqui os recursos máximos que eu puder para me posicionar de maneira muito clara e assertiva, funcional. Nós precisamos aprender a ser funcionais em nossas relações. Eu sou a mãe, eu não preciso ser boa o tempo todo, eu não preciso ser a amiga, eu escolho ser amiga, se eu quiser ser amiga. Eu e meu filho temos uma relação de amizade muito sólida. Nem a gente vai conseguir mudar isso mais. São 14 anos praticamente. E se essa relação fosse, obviamente, zero, né, de comparação, mas se isso fosse um casamento, eu diria que eu consegui viver em uma relação de 14 anos, coisa essa que eu ainda não consigo me imaginar com um homem. Preservando o respeito, preservando o pedido de desculpa quando se erra. Preservando não passar a mão pela cabeça, mas, já descarreguei minha raiva. Agora eu quero ficar bem. A gente já soltou os cachorros aqui como a gente precisava. Agora é outro tipo de momento, de emoção. As emoções não são fixas. E um dos maiores problemas na vida das pessoas, emocionalmente falando, psicologicamente fomentando, é porque elas se agarram muito mais tempo do que o próprio corpo exige que ela esteja ali consciente para lidar com a situação. Dê limites, não aceite que os ultrapassem. Para que você aceite os outros. Eles não são sua extensão. Eles não são obrigados a nada. Sinta paz quando alguém te der limite. É muito mais fácil uma pessoa que dá limite, porque a gente sabe exatamente o que fazer e o que não fazer com ela. E preserve o seu bem-estar. Não se prenda por mais tempo do que seja realmente necessário em emoções densas. Vocês viram, né? Hollywood, todos esses filmes, eles trazem um retrato da vida real. Muitos desses filmes, inclusive, são baseados em fatos reais. Então, nós precisamos, muitas vezes, só assistir um filme, ouvir uma outra família, conversar com alguém com foco naquele momento, naquele dia. O dia mal serve para mostrar, principalmente, o que a gente conseguiu.
Açaí.